Vocês vão ouvir muito cachorro latindo, talvez um galo cante daqui a pouco, talvez um gato entre miando também. Então vocês relevem aí, se ficar insuportável eu vou lá atrás e grito com o cachorro. No início do semestre, o Velas me chamou para dar uma mensagem, aí eu dei uma desculpa para ele, né? Aí ele me chamou de novo, aí dar 2 desculpas é difícil, aí eu tive que aceitar. Então hoje eu tô aqui para trazer a mensagem para vocês. Acho que todo mundo já me conhece, não precisa me apresentar não. O galo começou a cantar, né? Alguém tá traindo Jesus essa hora. E hoje a gente vai ver o Salmo de número 137. E o tema que eu vou dar para hoje é Saudades da Pátria. Saudades da Pátria. Eu queria começar hoje lendo um poema para vocês. Todo mundo já deve ter lido ele na escola. Se chama Canção de Si. Foi escrito por Gonçalves Dias. E ele diz assim: A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema de Gonçalves Dias, ele trata de uma questão que muitos daqui já experimentaram, ou talvez vão experimentar na vida um dia, que é a questão do exílio. O NVC é cheio de jovens, como eu, por exemplo, acho que o Eric, o João Pedro, que vêm de outras cidades, que vêm de outros estados, que deixam suas casas para estudar na Universidade de Brasília. Esse galo tá louco, ele não canta tudo assim não, mas é porque ele sabe que eu tô falando com vocês. Enfim, o NVC tem muita gente de fora. E a gente, quando chega num novo estado, a gente deixa a nossa família, a gente deixa os nossos amigos. É uma experiência um pouco dolorosa quando a gente está em outro lugar. Além dessa situação, né, que a gente vive de exílio da nossa casa, só que é um exílio voluntário, né? A gente decidiu estudar na Universidade de Brasília. Aqueles filmes de guerra, sabe quando tu vê um filme de guerra em geral, tem aquela cena onde os soldados, eles estão durante a noite e eles começam a relembrar de como era o mundo sem a guerra, como era na casa deles, com suas esposas, com seus filhos. E o salmo que a gente vai ler hoje, o salmo de número 137, vai falar a respeito de um exílio. O exílio do povo de Israel dentro da Babilônia. Só que não foi um exílio tão bom como o meu e o do Eric, por exemplo, que vão estudar, né, longe de casa. Esse é um exílio forçado, esse é um exílio de escravidão, e esse é um exílio que envolve muito choro, muito luto, muita dor. Então, se tu está com a tua Bíblia aí, abre comigo no Salmo de número 137, e a gente vai lendo o Salmo juntos agora. Salmo de número 137, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? De ti me esquecer, ó Jerusalém, e se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é um salmo que não dá para dizer muito amém no final, né? Você vê uma declaração forte dessa. Mas antes de explicar o salmo, pessoal, quero que vocês entendam um pouco do contexto onde esse salmo foi escrito. Se tu quiser ler os textos que estão relacionados a esse salmo, abre lá no finalzinho do livro de 2 Reis, ou então abre lá no finalzinho do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36, ele vai narrar a queda de Jerusalém, a queda do povo de Israel, e acontece que o rei Nabucodonosor, ele acaba fazendo um cerco contra a cidade, e uma cidade foi fechada, não tinha como entrar alimento, e as pessoas aos poucos, né, foram deixando de comer, e muitos foram morrendo de fome, muitas pessoas foram sofrendo,
E como alguém que morre de desnutrição, foi assim que Jerusalém começou a cair. E quando o povo já estava muito fraco, o povo da Babilônia acabou adentrando a cidade, e dessa forma eles destruíram os templos, eles destruíram os muros de Israel, e a cidade acabou sofrendo muito. Tem até um texto em Lamentações, capítulo 4, que diz que fala a respeito desse momento, né? Sobre quando o povo passou muita fome, enquanto o povo da Babilônia cercava eles, que diz assim, ó: os que foram mortos à espada estão melhor que os que se arrastam esfomeados, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir. Essas também estavam estéreis. Então, pessoal, vocês conseguem ter uma ideia da situação terrível que acometeu o povo de Israel naquele tempo. Eles estavam sem comida, eles foram mortos, muitas mulheres foram estupradas, muitas crianças foram levadas cativas, velhos foram pisados, o templo foi destruído, os muros caíram, enfim, a cidade padeceu. E todo mundo que sobrou dessa grande destruição foi levado como cativo para a terra da Babilônia. E é aí que esse salmo entra na jogada. Esse salmo ele é um salmo que tem um tom muito triste, ele tem um tom muito angustiante, né? O salmista ele tá chorando, ele tá em prantos enquanto ele escreve esse salmo. E ele tem dois objetivos, pessoal. O primeiro objetivo, número 1, é manter viva a esperança durante o cativeiro. Que esse povo que está preso não faleça, não fique triste, não perca a esperança. O segundo motivo desse salmo é alertar contra o declínio da piedade, porque é muito fácil a gente estar longe do povo de Deus, quando a gente está distante da igreja, esquecer, de fato, a vida piedosa que a gente tem que ter diante do Senhor. Quantos jovens não entram na universidade e acabam se desviando, né? Quantas pessoas não conseguem um amigo que não é cristão e, de repente, essa pessoa deixa de ir à igreja, deixa de fazer os seus exercícios devocionais e anda aos poucos, até morrer. E esse salmo é para isso também, né? Para evitar que Israel, que está lá na Babilônia, se contamine com esses ídolos. E aí, queridos, o salmista que está narrando esse salmo, ele está narrando uma experiência pessoal de grande angústia. E ele vai falar para os judeus não perderem a sua fé, para eles não perderem a sua piedade para com o Senhor e para atenuar o desespero. Então, com a Bíblia na mão, abre o versículo, abre a Bíblia comigo, deixa no Salmo 137 e vamos lendo versículo por versículo juntos aqui para tentar entender. No versículo 1, ele diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles não estão somente distantes de casa, como eu estou quando vou aí para Brasília, mas eles estão sendo cativos, eles estão sendo escravizados. Eles não têm mais o seu culto, eles estão... Enfim, eles não podem adorar o Senhor. E percebam, gente, que Israel está tão angustiada que ela chega às margens do rio da Babilônia, se assenta para chorar. E essa cena que está sendo narrada aqui é uma cena muito triste, porque essa posição, quando a pessoa está sentada, é uma posição de derrota. Quem está sentado dificilmente consegue se defender. Não sei se vocês assistem MMA, né? Mas às vezes, durante uma luta, um dos lutadores cai no chão. Cachorro. Quando o lutador cai no chão, o que está de pé, ele chega em cima dele e rapidamente o outro perde, ele não tem como se defender. E essa é a situação que Israel se encontra nesse momento. Gente, esse cachorro está atrapalhando demais. Vou gritar com ele. Voltei. Eu dei um grito nela, mas não sei se funciona, não. Vamos voltar, pessoal. Vamos voltar. Continua. Então o povo está sentado, ele está chorando. Essa posição sentada é uma posição de grande tristeza, de quem está derrotado mesmo. Estava pensando aqui, né? E se você procurar uma foto da Mulher Maravilha, você sempre vai encontrar ela naquela posição assim, né? Com a mão assim, olhando para frente, toda forte. Você dificilmente vai encontrar uma foto da Mulher Maravilha, do Superman, sentados, abatidos, porque eles sempre estão nessa posição de força. E não é nessa posição que Israel se encontra. Eles estão extremamente acabados. Eles estão chorando. Eles estão chorando por conta do castigo que o Senhor está dando, mas também por conta dos seus pecados. Eles sabem que eles estarem presos naquela situação é um castigo merecido por sua infidelidade diante do Senhor. Então, Israel realmente se encontra abatido nesse momento. Eles estão longe do culto, eles estão longe da alegria. E para a gente é mais fácil entender isso hoje agora, né? Sabendo que a gente passou alguns meses sem ir para a igreja, com a pandemia.
Qual é a tristeza que está distante do povo de Deus? Qual é a tristeza que está diante do culto ao Senhor deve trazer aos nossos corações? Aí no versículo 2, o salmista, ele continua aumentando o sofrimento do povo nessa descrição. Olha o que ele fala. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O canto cessou, a música parou. Ninguém levanta a sua voz para entoar o Senhor. O povo está realmente abatido. E eles acabaram pegando as suas harpas, né, os seus instrumentos musicais para louvar o Senhor e penduraram eles num salgueiro, que eram as árvores, né, que ficavam às beiras dos rios da Babilônia. E é como se alguém tivesse pendurado a chuteira, né, como se eles tivessem, meu Deus, a gente não vai mais cantar para o Senhor. Mas ao mesmo tempo que eles têm essa situação desoladora, queria citar que eles não jogaram as harpas fora. Eles poderiam muito bem ter jogado elas no rio e ter ido embora, mas eles só penduraram nos salgueiros, porque eles sabiam, eles acreditavam que o Senhor os libertaria daquela prisão de fato. Porque esse cativeiro da Babilônia, né, havia sido profetizado que duraria apenas 70 anos. Eles estavam confiantes ainda que eles iriam escapar dessa situação. Então, eles estão chorando, eles estão sentados, eles estão na beira de um rio e eles estão muito tristes, eles não conseguem nem cantar. Essa é a situação do povo, de profundo desânimo, de profundo abate. E aí a gente entra no verso 3, que diz assim: aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E acho que um leitor desatento poderia pensar que, poxa, o pessoal da Babilônia está sendo gente boa, né? Eles estão chamando eles para resenhar, estão chamando eles para participar das festas, para se alegrar com eles. Mas na verdade não é isso, gente. Na verdade, os caldeus, eles estão tirando onda com Israel. Eles estão brincando com Israel, eles estão insultando Israel. É como se eles falassem, por que você está chorando? O seu Deus não está vivo? Vamos, cantem pra gente. Você consegue ver essa situação de zoação diversas vezes na Escritura. O exemplo de Sansão, por exemplo, que depois de terem vencido Sansão, os filisteus colocam ele como um troféu lá no meio da festa deles. O exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele está próximo da sua crucificação, colocam aquele manto sobre ele, a coroa de espinhos, e começam a brincar com ele, né, pedindo que ele encene, sendo um rei de fato. É isso que está acontecendo com Israel. O povo da Babilônia está caçoando deles. Vamos, canta pra gente. Eles não pedem para cantar qualquer música. É para cantar os cânticos de Sião. É para cantar os cânticos que eles cantavam dentro do culto ao Senhor. E o salmista, ele olha para isso tudo e ele fica com uma cara de, não, a gente não vai cantar. Ele responde, versículo de número 4. Como, porém, deveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A Babilônia não era um lugar puro, não era um lugar santo, a ponto de merecer que o culto do Senhor fosse levado para aquele lugar. Eles eram idólatras, eles não mereciam o louvor do Senhor. O povo, essa situação de peregrinação, situação a qual nós todos nos encontramos hoje, distante da nossa pátria celestial, ele estava ciente desse momento de peregrinação, porque Israel já era expert nisso, né? Pega o Egito, por exemplo, que eles foram escravos por muitos séculos, e eles sabiam que o descanso deles estava na reconstrução de Jerusalém, estava na prosperidade da sua terra, do seu povo. Eles também sabiam que o cativeiro logo iria cessar, ia acabar. Eles estão confiantes nisso. Então, por isso que eles não cedem aos deuses babilônicos. Por isso que eles não vão para as festas. Por isso que eles não vão cantar com eles. Porque eles são o povo do Senhor. Esse castigo do Senhor produz justamente aquilo que deveria produzir, que é o arrependimento, que é a contrição no seu próprio coração. Então, esse versículo 4, a mensagem do salmista é: se mantenha constante, Israel. Não cante na terra dos seus inimigos, não participe das festas com eles. Naquela época, né, queridos, o culto ele era restrito a um só lugar, que era o povo de Israel, basicamente. Hoje ele não está restrito a um povo, uma nação específica, né, mas está restrito a nós também, aos gentios, ao povo de Deus espalhado por toda a terra. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, né, ali o Senhor estará para ser louvado. Então, a gente pode fazer isso hoje, né? A gente está fazendo isso aqui, de certa forma, sendo pelo Discord. Então, a mensagem que ele deixa para o povo é: tenham paciência, o culto está voltando. E aí a gente entra nos versículos 5 e 6 do texto, e ele para um pouco de chorar e ele começa a fazer uma declaração, né, para Jerusalém. Ele diz assim: "Vou de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Pegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém,
a minha maior alegria. Queridos, eles sabem que a memória de Israel não deve ser apagada. Lembra que eles estão falando sobre cântico, que eles não conseguem mais cantar. Ele vai falar, ele vai proferir 2 maldições contra si mesmo, caso ele esqueça de Jerusalém. A primeira maldição é que a mão dele seja ressecada, né? Com o que um músico toca? Ele toca com o pé? Se procurar no YouTube vai ter uns caras que tocam com o pé, mas em geral a gente toca com as mãos. E um músico com a mão ressecada, um músico com a mão murchou, um músico que teve a sua mão atrofiada, ele não consegue mais tocar. Então ele prefere nunca mais tocar um instrumento, a esquecer de Jerusalém. Essa é a punição que ele fala para si mesmo. E quem gosta de música aí sabe, né? A punição que é tirar a música da sua própria vida. E a segunda questão que ele fala é que a língua dele se apegue ao paladar. A língua dele grude na boca, que ele não consiga mais falar. Prende a língua no céu da tua boca e tenta cantar uma música. Eu vou demonstrar até, ó. Não sai, não dá para cantar. Então ele prefere que isso aconteça com a língua dele do que se esquecer de Jerusalém. Ele fecha, né, com essa frase muito bonita. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Acima de todas as alegrias dele, ele prefere ver a prosperidade de Israel, ele prefere ver a prosperidade de Jerusalém, ele prefere ver o Senhor reinando sobre o seu povo. E, enfim, essa é a mensagem que ele passa para si mesmo. E aí a gente entra nos versos 7, 8 e 9, que é para finalizar o Salmo, que ele vai dar uma série de... Ele vai falar algumas coisas para as nações que estão perseguindo Israel. Ele vai falar contra o povo de Edom e contra a Babilônia. No versículo 7, ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Queridos, por que eles estão com tanta raiva dos edomitas, né? Por que o salmista ele está falando isso para o povo de Edom? Vocês não sabem, gente, Edom é o povo que é descendente de Esaú, irmão de Jacó, Israel é o povo deles, né? Eles são irmãos e os edomitas, eles acabaram se alegrando em ver a queda de Jerusalém. Eles viram o povo da Babilônia chegando e eles falaram, isso, destrói, derruba mesmo, bate mais que tá pouco. E isso foi uma profunda crueldade. Principalmente se você olhar lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4, quando o Senhor pede que Israel tenha misericórdia dos edomitas, que eles não os ataquem. Abre lá depois, Deuteronômio, capítulo 2, vê a misericórdia que Israel teve com o povo de Edom e como eles fizeram essa crueldade, né? Irmão brigando com irmão, mais uma vez na história da Escritura. E o salmista, ele não está apontando isso como se fosse uma voz vingativa, uma voz ressentida, mas é como se fosse um arauto de Deus, alguém que anuncia uma mensagem de Deus, anunciando que Edom será destruída, Edom sofrerá e pagará as contas diante do Senhor. A situação fica mais complicada ainda quando a gente vai lá no livro de Obadias, no versículo 11, quando ele cita que os edomitas não ficaram só nas palavras de falar, isso, destrói mesmo, como eles de fato ajudaram nessa destruição de Israel, quando eles se tornaram cativos. O povo poderia se perguntar nesse momento, mas Israel não é o povo escolhido? Nós não somos a geração de Jacó? O Senhor não escolheu o Jacó? Ele escolheu Esaú? E o salmista, ele está falando isso para o seu povo também. Queridos, Israel ainda é o povo de Deus. Jacó ainda é o eleito de Deus. E o salmista, ele traz esse conforto. Não é uma vingança injustificável. É uma busca pela justiça. Vocês que participaram da vigília viram, acho que uma das virtudes era a justiça, né? Acho que sim. E a justiça é demandar que o pagamento seja feito àquele que cometeu o mal. E os edomitas acabaram cometendo isso. Mas não é só isso. Se você descer mais, nos versículos número 8 e 9, ele tem as palavras que ele vai entregar para o povo da Babilônia. Ele diz o seguinte: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz é aquele que te der o pago do mal que não fizeste. Feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. São palavras fortes, né? Pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Uma criança? O que é isso, salmista? O que você está falando, meu amigo? Você está louco? E, queridos, mais uma vez, o salmista, ele não está com uma vingança pessoal contra Israel. É um anúncio do Senhor que ele está fazendo. Ele está fazendo uma profecia da parte de Deus, porque esse julgamento que vai acontecer contra a Babilônia já foi proferido pelos profetas.
Se você abrir lá em Isaías, eu vou ler para vocês. Isaías capítulo 13, versículo 16. Deixa eu só achar aqui. Isaías 13, 16 diz o seguinte: suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. É uma mensagem profética ao povo que prende Israel hoje. O salmista, com os olhos da fé, ele olha para o futuro e ele vê o julgamento de Deus chegando sobre o povo da Babilônia. Com aquela definição de fé do autor de Hebreus, né, que a fé é a certeza das coisas que se espera, alguma coisa assim, né? Não sei se vocês entenderam a ideia. Ele já vê com os olhos da fé que a Babilônia vai cair. E eu pego esse comentário aqui do comentário de Calvino sobre esse salmo, que diz o seguinte: se as promessas divinas nos inspiram com esperança e confiança, o Espírito de Deus molda as nossas aflições de acordo com a sua própria retidão, devemos erguer a nossa cabeça nas mais profundas aflições pelas que tenhamos de passar e gloriar-nos no fato de que tudo está bem conosco em nossas piores fadigas e que os nossos inimigos estão destinados à destruição. O serviço da destruição da Babilônia não é um serviço que é aprovado por Deus, como se ele se alegrasse em toda essa destruição, em todo esse pecado. Mas ele prevê isso como um ato da justiça do Senhor. E com a mesma medida que julgaram Israel, a mesma crueldade que eles aplicaram ao povo de Israel, eles sofrerão no futuro, né? Pelo reinado dos medos e dos persas. E foi o que aconteceu de fato. Prezados, com a mesma medida que Babilônia julgou, ela seria julgada. E é assim que o Salmo encerra. Eu queria trazer algumas aplicações sobre esse texto, algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida. E são só 3. A primeira é: os momentos de aflições existem e é preciso saber lamentar. Sabe, tem momentos que realmente a gente vai ter que chorar. Momentos que a gente vai ter grandes dificuldades na vida e a gente tem que ter sabedoria na hora de fazer esse lamento. O exemplo que eu vou dar novamente aqui, né, é por conta da Covid. As igrejas fecharam. A gente se viu diante dos nossos irmãos por vários meses. A gente via tudo pela internet, a gente via tudo pelo computador. O NVC está acontecendo dessa maneira agora. Isso é muito triste, queridos. Que bom que a gente está aqui no Discord. Mas não dá saudade de fazer o nome curso, não dá saudade da gente se encontrar no frangão, não dá saudade de ter um louvor antes da palavra, não dá saudade de abraçar o irmão que está do nosso lado, a gente se reunir, a gente ver os rostos das pessoas, ver os sorrisos, ver as alegrias, ver as conversas, ver o Eric falando besteira. Não dá saudade, queridos? E assim, né, grande saudade deveria haver no nosso coração nesse momento, né, poxa, a gente não pode estar com a igreja. E muitos agora já conseguiram voltar. Então, que a gente possa aproveitar melhor os momentos que a gente está junto do povo de Deus. Quando o NVC voltar presencialmente, a gente possa aproveitar esse momento com grande alegria também. A segunda aplicação que eu quero trazer é: o céu é a nossa Jerusalém. Muitos daquele povo que estavam como cativos na Babilônia nasceram na Babilônia e nunca tinham visto Jerusalém. E ainda assim eles queriam ver. E esse é o caso de todo mundo aqui. Eu imagino que ninguém aqui tenha visto o céu ainda. E a gente tem que ter esse desejo de finalmente estar na nossa pátria. A gente não pode esquecer que existe uma promessa que quando nós morrermos, ou quando o Senhor voltar, nós veremos Ele face a face, nós estaremos no céu junto com Ele. Que você tem que falar para si mesmo: olha, Senhor, se eu esquecer do teu céu, se eu esquecer das tuas promessas, que minha mão direita resseque, que minha língua se pega ao paladar. Minha língua se pega ao paladar. Então, que possamos nos lembrar, né, dessa nova Jerusalém, de que a gente está somente numa peregrinação breve por essa terra. E já já a gente sai também da Universidade da Babilônia e já já a gente vai estar vivendo as vidas também em outros lugares. E a terceira e última aplicação, para a gente encerrar, é: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós devemos nos indignar diante das maldades, diante das perversidades, diante das impiedades. Se você não te aflige, né, com as maldades, com os problemas do mundo, você deveria repensar um pouco
né, a sua própria simpatia. E é isso, pessoal. Que a gente possa ter todas essas coisas em mente, tá bem? Então, vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, eu agradeço por mais esse dia, agradeço, Pai, pelo núcleo de vida cristã e pela oportunidade que a gente se reunir aqui hoje. Eu peço que essa mensagem possa edificar as nossas vidas, que todo mundo que está aqui possa tirar aquilo de bom que eu falei. Se falei, Senhor, alguma bobagem, que o Senhor possa fazer com que eles tenham discernimento para separar as coisas e esquecer aquilo que não é bom. Aquilo que foi bom, Senhor, que o Senhor cresça nos seus corações e frutifique. Querido Deus, nos faz amar a comunhão com a igreja, nos faz ansiar pela Nova Jerusalém, nos faz ansiar, Senhor, por estar na pátria celeste ao teu lado, e nos dê fome e sede de justiça. Nós sabemos que o Senhor é um Deus justo e que farta aqueles que buscam a justiça. Obrigado por tudo, Pai. Continue a abençoar esse grupo. E eu oro assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.